Escuta, e você acompanha ainda a cena, as bandas novas aqui de São Paulo, enfim, do Brasil? Eu acompanho mais ou menos as que, de repente, estão no mesmo projeto, sabe, que de repente Uhum. leva a gente para o interior e naquele é o domingo inteiro com várias bandas, daí eu acabo cruzando com as pessoas e conhecendo as bandas, mas não que eu, sabe, eu escuto falar e, né, vejo que tem. Hoje tem muitas bandas de mulheres também, né, bem mais que na época. Mas às vezes eu fico meia no meu meio mundinho, sabe? Coloco meio um Sei. Stravinsky, assim, meio para alimentar um pouco, porque é o que eu digo, se você não tem outras referências, muitas, você não consegue nem no teu próprio estilo dar um passo para frente, né? Então, eu Uhum. acho que essa foi uma coisa das mercenárias, porque a gente veio de uma outra época, a gente escutou muita MPB, muita, e também escutamos outros rocks, era muito Jimi Hendrix, né, James Joplin, Led Zeppelin, Pink Floyd, tudo isso porque era tudo na época que a gente vivia, Uhum. né? A gente foi vivendo, sendo alimentada por tudo isso. Então, quando veio o punk ou o pós-punk, a gente já tinha essa bagagem, né? Então, o que está aí é uma bagagem de 3 ou 4 pessoas, porque o Edgar também tem uma bagagem incrível, né? Só que ele já veio mais do rock e tal, né? Mas a gente escutou, nossa, eu escutei muito Novos Baianos, sei. E era uma época que, assim, hoje a gente só pegar um aplicativo de música lá tem milhões de lançamentos, tudo que a gente quiser. Mas essa geração, né, que a gente viveu, era muito difícil você ter acesso a vinil. Então, para você receber para você ouvir um disco do Silks and the Benchies, sei lá, Sex Pistols, New Order, enfim, não era algo tão simples, né? Então, eu penso assim que é engraçado como certas pessoas que tiveram na minha vida me jogaram esse repertório, né? Então, assim, quando eu estava no ginásio, tinha um amigo que tinha mais dinheiro, daí ele tinha fita cassete, fazia tal, daí eu escutava o rock e tal, os outros que tinham disco. E o que aconteceu nos anos 80 era isso também. Então, o Thomas Papon, que tinha o pai alemão, que ia e voltava para a Europa, então já ele encomendava, porque sabia tudo que estava sendo lançado, então já trazia para cá, e nessa ele fazia as fitas cassetes para todo mundo, né? E fora como eu também tinha uma loja de roupa usada, espertinha que era, então eu já tinha esse canal. Eu ia para Nova York, por exemplo, comprava roupa usada lá e também vinha com meus instrumentos de lá e passando batido na alfândega. Sinto muito, eu não ia pagar aquele negócio, assim, porque Uhum. eu não tinha, eu tinha o direito, enquanto instrumentista, de ter um bom instrumento. Então, e eu levava a lista de discos de amigos aqui. Então, quer dizer, eu ia para Nova York e ficava andando em todo que era lugar para voltava com a mala cheia de disco. Então eu tive muitos amigos que eram que sabiam de tudo que estava acontecendo e me pediam encomenda fora o papo que trazia, né? Então eu acho que eu fui muito bem alimentada nessa época. Fora os discos que eu comprei, que eu trouxe de lá, antes disso, acho que até hoje capaz de eu achar as fitas do Thomas que ele fazia. E do Peter Price também, que era um amigo nosso, que ajudou muito no primeiro disco, em inglês, que lá na Inglaterra, ele até participou do primeiro disco ah, nossa, agora me fugiu da coisa, mas ele fez percussão também, né? Uhum. E ele, então, quer dizer, eu escutei de tudo mesmo, assim, muitas bandas alemãs novas, pós-punk, coisa de Nova York, e é uma coisa assim de identidade também, né? De identificação, assim. Eu me identificava com as coisas mais tortas. Assim, para mim o negócio é dissonância. Deu dissonância, eu estou em casa, né? Então, quando eu escutava isso, eu falava, isso é possível, então eu posso fazer mesmo, né? Sabe, quando você vê um negócio que não é que te influencia, é que prova
que tudo bem você ser torta, não tem sabe, Uhum. você não tem problema nenhum você fazer coisa esquisita, que você tem uma casa também. É, e eu acho que era isso que você representava para essa geração que acompanhou vocês, né, assim, de que a gente não precisa, gostar do que todo mundo está gostando ali, né, naquele momento. E tinha uma outra coisa também que como na época a gente abriu um brechó, né, que era o primeiro brechó meio especializado, então a gente tinha essa fonte de poder ir lá pegar roupa que era a minha cara, ou a Rosália pegava a cara dela, então a gente já se vestia de uma forma não usual, né? A gente já Uhum, fazia a nossa própria combinação, então o que a gente vestia não era o que estava na vitrine, né? Era o que a gente selecionava para a gente. Então, a loja também abriu espaço para uma galera que também, ai, vamos na Universo em Desfile, vamos lá achar o negócio, tal. Então, ia lá todo mundo, cada um saía com a sua própria cara. Quem era mais psicodélico tinha roupa psicodélicas. Quem era mais lado mod ou mais punk tinha cinto de arrebite, não tinha problema. Então, uhum. foi uma época muito dessa busca sua, do seu ser, né, da sua identidade. Eu acho que foi isso mesmo, assim, a banda.